Mineiro não perde trem, não perde hora, não é isso? Mas será que nós estamos perdendo a hora de confiar em Deus? Estamos perdendo a hora de confiar na palavra de Deus e de temer a Deus? Porque o povo de Judá, em Jeremias capítulo 5, estava perdendo o trem, estava perdendo a hora de confiar, de dependerem de Deus, a hora de confiar na palavra de Deus. Hoje uma das dirigentes nos falou, nos leu Timóteo 3, 16 e 17, que fala sobre a utilidade da palavra de Deus. Você não pode perder essa hora, a hora de depender de Deus, depender para o seu sustento, depender de Deus para viver nesse mundo, confiar na palavra de Deus, uma palavra que nunca morre, nunca falha e também nos protege dos falsos profetas. E agora nós, continuando o nosso estudo e encerrando o capítulo 5 de Jeremias, nós vamos ver a partir do versículo 20 a hora de temer a Deus. Jeremias, bem como os outros profetas, estavam alertando Judá a respeito do cativeiro. E eles estavam pagando pessoas para dizerem que haverá paz, que não haverá cativeiro, que nada acontecerá de ruim, que Deus não ia julgá-los. Mas Jeremias, com toda a coragem que não tinha, mas conseguindo essa coragem do próprio Deus, do Espírito Santo, ele falou de maneira ousada que haveria sim cativeiro e que o cálice da ira de Deus já estava por transbordar e Deus levaria o povo cativo, acorrentado, mulheres violentadas, casas destruídas, templo e portas de Jerusalém queimados. Deus traria sim o juízo, mas eles não estavam acreditando nisso. Eles não estavam temendo a Deus. Eles estavam mais temendo a si próprios, o povo temendo aos sacerdotes, aos príncipes, aos governadores, aos falsos profetas, e dessa maneira eles estavam se desviando de Deus. Que relação tem isso conosco? Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que o Espírito Santo pode tocar no seu coração ao ler essas histórias antigas, ao refletir sobre a falta de zelo, a falta de obediência. Nós cantamos crer e observar. Eles não estavam nem crendo e nem observando os mandamentos do Senhor. E por isso eles vão sorver, eles vão engolir a ira justa de Deus. Então, a partir do versículo 20, nós somos alertados, mais uma vez, através do exemplo negativo de Judá, a respeito do perigo de não confiar, de não temer a Deus. Vamos ver então versículo 20. Eu vou pedir para o pastor Gilles ler o versículo 20 de Jeremias 5, por favor. Pastor Gilles está aí com o texto? Isso. Isso. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. O 21 também? Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Interessante que essa expressão, o que é? Tem olho, mas não vê? Tem ouvido, mas não ouve?
tem mãos, mas não apalpam, já foi usado a respeito do quê? De ídolos. Isso é a prova que adoradores de ídolos se tornam iguais aos seus ídolos. A pessoa ao adorar os ídolos, ela fica tão inútil quanto os seus ídolos. E por eles adorarem Baal, Astarote e outros deuses, eles estão agora sem entendimento, não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, portanto não conseguem temer a Deus. Porque para temer a Deus você precisa entender, enxergar e ouvir. E quando você perde esses sentidos, você perde também o sentido da vida. E é isso que eles estão sofrendo agora, uma insensatez, porque não estão temendo ao Senhor. Vai tirar o nosso ouvinte, Deise? Fugiu, é do vizinho novo. É o mesmo, né? É o mesmo. E seja um instrumento para trazer o dono, né? Agora o dono vem buscar. O dono vem buscar, a gente fala, aproveita e fica aí. Versículo 22 agora, vou pedir para a Marilda ler. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que os areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levante as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que tramem, não passarão daquele limite. Deus gosta de usar ilustrações da natureza para falar para o povo. E ele usa aqui a ilustração do mar. O mar obedece. Algumas vezes, ou uma vez pelo menos que nós vimos, quando o mar se enfureceu, enquanto os discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus estava dormindo, e aquele mar que não era mar, era um lago, né? Lago de Genezaré, lago da Galileia, se enfureceu e o Senhor Jesus, acordando, repreende o mar. E eles fazem uma pergunta admirados. Vocês lembram qual foi a pergunta que eles fizeram para si próprios, admirados? Qual foi? Quem é esse Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Nós cantamos hoje, quem dizes agora que tu és? As pessoas zombam, mas elas sabem que há um Criador dos céus e da terra, que há um controlador do vento e dos mares, e se tudo correr bem, se nada fugir ao controle, se não houver caos nenhum, o mar vai até a areia e volta. Vai e volta. Vai e volta. Quando algo sai do controle, ele vai, só que ele vai mais. E volta trazendo destruição. Indo em destruição e trazendo destruição. Ficou bem conhecido aquele tsunami na Ásia, não foi? O mar obedece. É o que ele está falando para o povo. Vocês não temem a mim? Vocês não sabem que eu controlo o mar? Se eu deixar o mar à vontade, as cidades são inundadas. Se eu não segurar o mar no limite que eu coloquei para o mar, vocês, as pessoas em volta estão perdidas. Vocês não sabem que se eu não controlar a minha ira, ou melhor, se eu deixar extravasar a minha ira contra vocês, não sobra um? O tsunami de Deus pode nos encobrir. E por que vocês não temem? Por que vocês não tremem diante do meu poder e da minha justiça? Mas o povo estava zombando de Deus. O povo estava perdendo o trem. O povo estava perdendo a hora de
E no versículo 23, eu vou pedir para o irmão José de Paula ler. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. O povo de Judá está se rebelando contra Deus. O povo está sendo contumaz. Bom, eu não acordo de manhã e falo essa palavra, né? Contumaz. Não passo o dia falando essa palavra. Então é uma palavra desconhecida para nós. Eu não sei qual outras versões que usaram, mas nenhuma versão que eu conheço da Bíblia usou a palavra certa, né? Que é a palavra, vocês vão conhecer. Eu vou falar em hebraico, mas é um hebraico tão fácil que vocês vão entender. A palavra é Mara. Conhece alguém chamado Mara? O que quer dizer Mara? Olha, quem disse que a gente sabe hebraico? Mara quer dizer amargo. Esse povo é rebelde e amargo. Tem alguma versão que vocês têm aqui que tem a palavra amargo? O que é em vez de contumaz? Esse povo é rebelde e o quê? Teimoso, obstinado, pertinaz. Pertinaz também não acorda de manhã falando. Tem pertinaz para comer. Então, meus irmãos, será que nós também não estamos nos tornando amargos contra Deus? Será que nós estamos de coração rebelde, amargurados com alguma coisa? Quando as pessoas se tornam amargas contra a vida, é sempre contra Deus, só que elas não falam. Quando uma pessoa decepcionada com alguma coisa que aconteceu de ruim na sua vida fica amarga, ela está amarga contra Deus. Por isso que Philip Yancey escreveu o livro Decepcionado com Deus, mostrando através de vários exemplos de hospital de leprosos, por exemplo, que ele conheceu, que ele relata bastante naquele livro. Ele fala que as pessoas dificilmente falarão: eu estou contra Deus, Deus estragou a minha vida, Deus tornou minha vida amarga. Elas não falam isso. Mas como pessoas machucadas machucam, elas acabam machucando outras pessoas, se tornando amargas. Então, quando uma pessoa é de difícil convivência, uma pergunta que nós poderíamos fazer para elas é: o que Deus fez contra você? Ou pelo menos, o que você acha que Deus fez contra você? Como diz o personagem lá do Chaves: você não vai com a minha cara? Será que Deus não está contente com você? O que aconteceu? Por que você está tão bravo com Deus? E certamente ele vai falar: não estou bravo com Deus. Não, você está bravo com Deus. Adão estava bravo com Deus. Mas como é difícil atingir Deus, ou impossível atingir Deus, a gente atinge as pessoas que estão próximas a nós. A mulher que... Opa! Olha a culpa. A culpa é sua. Me deu um produto com defeito de fabricação. Então, o ser humano está sempre culpando Deus. Só que ele usa outras pessoas em lugar de Deus. Porque as pessoas são atingíveis e Deus é inatingível. Por que esse povo está rebelde e amargo? Rebelaram-se e foram-se. E talvez tenha pessoas também se rebelando com Deus e indo embora. Pessoas, quando vão embora, elas não vão embora da igreja, elas vão embora de Deus. A igreja é o que estava mais próximo a elas. Então,
nós sempre arrumamos uma maneira de terceirizar a nossa raiva, a nossa amargura. É contra a igreja, é contra os irmãos, contra a família. E aí nós vamos nos tornando cada vez mais amargos contra Deus, usando essas entidades. Versículo 24, Joãozinho, pode ler? Não dizem com sinceridade: vivamos com temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e de primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Se eles temessem a Deus, eles iam dizer para eles próprios: como Deus é bom. Deus controla o mar para o mar não invadir as cidades. Como Deus é bom. Ele dá chuva a seu tempo. Como Deus é bom. Ele conserva as estações para plantação e para colheita. Deus é maravilhoso. Eles poderiam ter essa atitude. E todos que têm essa atitude são tementes a Deus. Isso é o que faz a diferença. Temente a Deus é aquele que aceita os desígnios de Deus. Eu posso não entender o que está acontecendo com você, mas Deus entende. E você tem a possibilidade de se tornar amargo, se rebelar e ir embora, ou você tem a oportunidade de dizer: obrigado, Senhor, mesmo por essa dificuldade que eu estou passando, porque assim como tem as estações do ano, assim como tem a chuva no seu tempo, o Senhor também trará refrigério na hora que o Senhor quiser. Temer a Deus, meus irmãos, é algo muito prático. Temer a Deus é igual a aceitar os desígnios de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida. Mas esse povo não está dizendo isso para eles próprios. E esse povo está se rebelando contra Deus, se tornando amargo, e Deus está dando chance. Mas eles estão pagando para as pessoas falarem mentiras. Falarem: haverá paz. É o tipo: me engana que eu gosto. Eu até pago para você me enganar. É o que eles estavam fazendo. E Deus vê essas coisas. No versículo 25, vou pedir para a Silvânia ler. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. O que está separando o homem de Deus? As iniquidades. Os pecados fazem separação entre Deus e os homens. E exatamente esse pecado, esses pecados que estão desviando as pessoas de Deus. Então, meus irmãos, nós não temos a desculpa de dizer que nós estamos desanimados, frios, que nós estamos desinteressados. Esses são termos que nós usamos para nós mesmos. Eu estou meio desanimado, estou meio frio, estou meio sem motivação. Não, você está em pecado. Você está em pecado. E é o pecado que está te afastando das coisas de Deus. Não quero nem falar de Deus. Quero falar que quando você se afasta das coisas de Deus, você já está afastado de Deus. Quais são as coisas de Deus? Vamos lá, vamos ver se vai pipocar algumas coisas aí. Uma coisa de Deus. Leitura da Bíblia, coisa de Deus. O que mais? Oração. A dobradinha, né? Leitura da Bíblia e oração. Se você não está tendo mais prazer de ler e de orar, você está se afastando das coisas de Deus. O que mais? Comunhão com os irmãos.
Comunhão com os irmãos são as coisas de Deus. Se você está se afastando dos irmãos e da comunhão dos irmãos, não precisa ser nessa igreja não, procura uma igreja que tenha a sua cara. Igreja é igual ao mercado, né? Você vai onde você quiser. O que mais? Tem mais coisa de Deus aí ou não tem mais? Estamos tão próximos de Deus que a gente nem sabe. Tem mais coisas de Deus? Aqueles que não estão tão próximos assim. Quais são as coisas de Deus? Cuidar de gente necessitada também. Cuidar? De gente necessitada. Cuidar de gente necessitada. Tiago 1,27 fala, essa é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas necessidades. Mais coisas de Deus. Pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho, evangelizar. Não tenho mais vontade de fazer isso. Amor com o próximo. Amor ao próximo. Então, se você está notando uma frieza, uma indiferença, um afastamento das coisas de Deus, não é frieza nem afastamento, é pecado mesmo. O que está separando você das coisas de Deus é o pecado. E precisa tratar esse pecado. E tem uma maneira de tratar o pecado, nós já falamos aqui outro dia, você tem que homologar, lembra? O que é homologar? Confessar. 1 João 1,9. Se homologarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais ainda, Nos purificar de toda injustiça. nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então comece a pensar um pouco nisso. Talvez você pense, eu não estou me afastando de Deus. Mas se você está se afastando das coisas de Deus, você está se afastando de Deus. E olha, essa palavra aqui tem pastores, missionários, líderes. Todos nós estamos sujeitos a um afastamento das coisas de Deus. Essa ruptura é o pecado que está fazendo. Essa rachadura na sua vida é o pecado. E como nós sabemos um pouquinho de rachadura, elas não começam com um grande rombo. As rachaduras começam pequenas. E essas pequenas fissuras, elas vão se alargando, se estendendo. E logo elas causam um grande desastre nas nossas vidas. O povo não percebeu isso. Aliás, vocês sabem por que o povo ficou 70 anos no cativeiro, não sabem? Por que 70 exatamente? A cada 6 anos eles tinham que guardar um ano, não plantar, não é isso? E eles estavam roubando do Senhor esse ano de jubilar a terra, de parar com a terra. E o que aconteceu? Um ano, mais 6 anos, um ano, mais 6 anos, um ano, mais 6 anos, um ano, 70 vezes eles fizeram isso. 70 vezes 7? Era assim na matemática que a gente estudava, né? Na álgebra. 490. O que eu quero dizer para os irmãos é que o povo não foi de uma hora para outra. Essa fissura se transformou numa rachadura que se transformou num derribar das paredes. Ou seja, 490 anos de desobediência. E Deus foi enchendo o cálice da ira e agora está a ponto de transbordar. Esse afastamento, essa ruptura, esses pecados, eles vão nos arrastando aos poucos. E chega o momento então do juízo de Deus. Versículo 26
Dona Helena, pode ler? Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando com espreita nos passarinhos como eles. Dispõem armadilhas e prendem os homens. E assim tem sido o povo. O povo está caindo numa armadilha e o povo está armando também armadilhas. E o povo está se tornando perverso. Interessante que os oprimidos acabam se tornando iguais aos seus opressores. É sempre assim, a receita não falha. Quem são os opressores? Os juízes, os reis, os governadores, príncipes, sacerdotes, os juízes da terra. Esses têm sido os opressores. E quem são os oprimidos? O povo, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, as pessoas mais carentes da sociedade. Então, só que essas pessoas acabam se tornando também opressoras, como a palavra de Deus já denunciou algumas vezes. O pobre oprimindo ao pobre. Então, isso acontece, isso é generalizado na sociedade. Quando, como diz Abacuque, quando a lei se afrouxa, a justiça não é manifesta. Não aparece justiça quando todo mundo é frouxo quanto à justiça. Então, você ficar perto de alguém pecador, de alguém, como diz aqui o texto, contumaz, amargo, rebelde, se você não está andando com Deus, você se sente à vontade. É por isso então que nós procuramos os nossos iguais. Um bêbado gosta de andar com bêbado. O mendigo gosta de andar com mendigo. E as pessoas de bem gostam de andar com as pessoas de bem. Como a gente fala lá em casa, as águas se encontram. Então, nós sempre vamos procurar os nossos iguais. Agora, se a sociedade está frouxa quanto à justiça e à lei de Deus, nós começamos a nos sentir à vontade com os nossos pecados também. Por isso que é terrível ficar perto de alguém santo. Incomoda demais. E você já teve a experiência de um lado ou de outro? Você já teve a experiência quando alguém vai contar uma piada suja, daí fala, desculpa. Porque ele sabe que nós não apreciamos isso. Nós incomodamos aos incrédulos. Ele solta um palavrão, desculpa aí. Mas ele não pede desculpa para os iguais dele. Ele pede desculpa para aqueles que não falam palavrão, não contam piadas obscenas, eles se sentem mal. Se a nossa sociedade tivesse crentes mais firmes, a nossa sociedade se sentiria constrangida. George Whitefield, na Escócia, ia pregando para os carvoeiros, os mineiros, né? Tem mineiro na Escócia também, tá? Minas de carvão. Inclusive, a Europa está reativando as minas de carvão, porque a Rússia fechou a torneirinha do gás. E agora, os defensores do verde estão agora se traindo, né? Porque agora eles têm que usar carvão. Mas havia aquelas minas de carvão e eles eram tão sujos quanto o rosto deles de carvão, né? E eles eram sujos na questão de moralidade, havia muitos bordéis, né, de casas de prostituição, bebidas, era um povo bem decadente. George Whitefield ia pregando o Evangelho e a história, as biografias dizem que ele ia passando e pregando e os bordéis iam fechando, e os bares iam fechando, porque as pessoas iam se convertendo de seus pecados e de sua maldade. Jonathan Edwards, quando pregou o seu famoso sermão, qual foi o famoso sermão dele? É esse aí.
pecadores nas mãos de um Deus irado. Pessoas diziam que parecia que o chão estava se abrindo, que elas estavam caindo no inferno, e elas se seguravam nas colunas. Não tinha nada abrindo, mas elas sentiam. Elas seguravam nas colunas e falavam: eu estou caindo no inferno, porque a ira de Deus está sobre mim. Da mesma forma, então, em todos os chamados reavivamentos, havia oração e pregação, e as pessoas iam se convertendo, e bares iam fechando, e pessoas de moral duvidosa se tornavam pessoas íntegras, porque é isso que o Evangelho faz nas pessoas. Meus irmãos, eu acho que eu não tenho medo de pregar o Evangelho, mas às vezes eu tenho vergonha de pregar o Evangelho, porque alguém já chegou na minha frente fazendo coisa errada. Eu chego com a palavra e ele tem uma contra-palavra, porque algum crente, ou dizendo-se crente, chegou antes de mim, passando a perna nele, não pagando, trapaceando. E por isso então a pregação do Evangelho se torna para nós algo não efetivo. Agora, se você juntar vários crentes, como o próprio George Whitefield disse: dá-me 100 homens que não tenham medo de nada, exceto de Deus, da sua palavra, e eu transformo a Escócia. Só 100. Ou seja, se nós tivermos pessoas que andam com Deus, a pregação do Evangelho vai fluir com muito mais facilidade, porque nós vamos pregar aquilo que eles viram na vida de outras pessoas. Mas não era isso que estava acontecendo com o povo, né? O povo estava se tornando perverso, porque os sacerdotes, líderes, já eram perversos, mas o povo estava se tornando perverso também. Versículo 27 agora, Vinícius 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. A casa de vocês está igual a casa de gente que tem gaiola em casa. Agora eu não quero atacar ninguém, mas, né? Tem gente que está cheia de gaiola dentro de casa, aquilo é fraude. Uma pessoa cheia de passarinho em casa, na gaiola, é fraude. Por que é fraude? Porque aquilo não é o natural. O natural é o pássaro solto, não é assim? Esse é o natural. Não, mas ele canta igualzinho na natureza. Tudo bem, mas é fraude. Então a casa de vocês é uma farsa. É cheio de gaiola, quando na verdade vocês estão cheios de sacerdotes, cheios de juízes, anciãos, né? Vocês estão cheios de príncipes, cheios de profetas, mas é tudo uma farsa. Está tudo engaiolado, tudo comprado já. Então a nação de Judá está vivendo uma farsa. Mas eles parecem que estão bem. O Salmo 73 fala de pessoa que parece que está bem. Inclusive o justo, ele sente inveja deles, porque parece que eles estão bem. E veja aqui um resumo do Salmo 73 no versículo 28. Lucas, pode ler, por favor? O 28. Engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Se pegar o Salmo 73 e dar uma espremida nele, uma achatada aqui, você coloca aqui no versículo 28, ele cabe aqui dentro do versículo 28. É tudo isso aqui que fala o Salmo 73. É um salmo maravilhoso, viu, de ler. É um salmo que não é de Davi, né, de Asaf. E ele fala, inclusive, lá no Salmo 73, eles engordam. Olha como eles estão bem de saúde.
estão nédios. Bom, essa é uma palavra também que eu não acordo assim pedindo para minha esposa. Tem nédio aí para comer? Nédio quer dizer engraxado, oleoso. Isso tem a ver com banha de porco. Panceta frita, hein? Uma panceta, hein? Uma panceta frita. Tem pessoa que engraxava sapato com banha de porco, não é assim? Ele dá um lustro, ele dá um brilho. Então, nédio quer dizer brilhante por causa da gordura. Então, ele está dizendo de uma maneira cômica, eles estão tão gordos que eles estão até brilhantes. De tanta gordura. A gordura está extravasando na pele deles. Então, eles engordam, eles se tornam brilhantes de gordura, nédios, né? Eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Isso aqui é vergonhoso. Seria mais ou menos como eu falar assim, que você, membro da igreja, peca mais do que o pior dos incrédulos dessa cidade. Então, Judá está fazendo inveja para aquele povo perverso e incrédulo. Isso é uma denúncia muito séria. Mas, não obstante, ou seja, apesar disso, eles estão gordos, brilhantes, saudáveis, e vai tudo bem, obrigado. Mas eles não estão cuidando dos órfãos, nem ajudando, como a Rebeca falou, dos necessitados. Você pode também pegar Tiago 1,27, acho que é isso, né? Alguém pode confirmar depois Tiago 1,27 e colocar aqui dentro que cabe também. Ou seja, as pessoas se tornaram tão piores que os incrédulos. Pode ler? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então é isso, é cuidar das pessoas que precisam. Agora, aqui nós não somos da missão integral, nós não somos da, sei lá, outros nomes que dão, né? Do evangelho social. Não, nós somos do evangelho verdadeiro bíblico, mas que tem pessoas necessitadas, tem. E o que nós fazemos com elas? Nós cuidamos. Nós damos uma atenção a mais para aquelas pessoas desprovidas de cuidados. Nós fazemos cesta básica para quem teve alguma eventualidade de perder emprego, ficar numa dificuldade, doentes, pessoas que têm pouca locomoção. Nós damos uma atenção, precisamos dar uma atenção, porque senão nós não somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Mas o povo, juntamente com a sua liderança, estava engordando, lustrosos, brilhantes, mas eles estavam ignorando as coisas comuns da vida. Isso não é temer a Deus. Versículo 29 agora, a Val, pode ler? Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como essa? Deus está fazendo a pergunta: eu não castigaria? Eu não deveria castigar? Alguém mexe nas suas coisas, você gosta? Você não gosta que alguém mexe nas suas coisas. Você não gosta que alguém bagunça suas coisas. Alguém faz limpeza na casa, aí o outro vem com o pé cheio de barro. Você ia gostar se você tivesse feito a limpeza e logo depois alguém vem com o pé enlameado, sujando a sua limpeza, a sua sala? Você não ia gostar. Por que você acha que Deus vai ver todas essas coisas e achar que está tudo bem? Deus é justo. Se Deus é justo e você tem só um pouquinho da justiça de Deus, é claro que Ele vai trazer juízo e vai se vingar dessas coisas. Isso é temer a Deus.
Quem não acredita mais no inferno não teme a Deus. Porque o inferno está ligado a temor. Alguém falou assim, a gente precisa parar de pregar o inferno e pregar só o amor de Deus. Porque as pessoas estão se convertendo por medo do inferno. Eu falei, é isso mesmo. Porque se você prega salvação, salvação é salvar-se de algum perigo. Qual o perigo? Se não tem inferno. Se as pessoas estão se convertendo por medo, está tudo bem. Adão, onde estás? Tive medo e me escondi. Se as pessoas conhecem o caráter de Deus, elas sabem que você tem que temer mais a Deus do que o ladrão. Porque Jesus falou que um ladrão ele pode roubar o seu iPhone e depois ele pode te matar. Só isso. Que me mate, mas não roube meu iPhone, né? Mas Jesus falou, não temam a estes, porque eles só chegam até aí. Antes temei quem? Aquele que pode não apenas matar, mas o quê? Lançar alguém no inferno. Meus irmãos, se você não pregar o inferno, você não está pregando o evangelho. Você está dando uma receita de bolo. Você está dando uma autoajuda. A pregação do evangelho envolve inferno. Porque as pessoas serão salvas do inferno. É disso que elas serão salvas. Deus não vai castigar. Deus não vai se vingar de uma nação como esta. Por isso Judá está brincando. A Judá deveria aprender com a irmã dela, Israel, reino do norte, que já foi para a Síria. E vai acontecer a mesma coisa com Judá. Mas a palavra de Deus diz que Judá se superou os pecados da irmã Israel. Israel era idólatra, Judá era muito mais. Israel era injusta, Judá era muito mais. Versículo 30. Pastor Robson, pode ler? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Então, se você fechar os olhos, você não consegue enxergar coisas horríveis na sociedade. Mas se você ler a palavra de Deus e andar com pessoas tementes a Deus, você vai ver que a coisa está feia. E vai piorar. E está piorando. E está sendo muito rápido. Coisa espantosa está acontecendo. E mais espantoso vai ser quando a justiça de Deus descer sobre Judá e levar Judá para o cativeiro. Espantoso também vai ser quando a igreja for arrebatada e começar um período de tribulação nessa terra, de 7 anos. Alguns já não acreditam mais nisso, né? Também. Mas é coisa espantosa que vai acontecer. E nós vamos finalizar esse texto, né? A hora de temer a Deus, que já está indo embora, a hora de temer a Deus, porque para tudo tem um tempo, inclusive para se converter, sabiam? Chega um tempo que não dá mais. Chegou um tempo que Deus falou para Jeremias, falou para Ezequiel também, para de orar por esse povo, eu cansei, não ora mais por esse povo. Deus falou isso. Não adianta mais orar, eu já me decidi, o povo vai para o cativeiro. Então é muito perigoso pessoas, sejam incrédulos ou crentes, que ouvem a palavra de Deus e não mudam de atitude. Porque o tempo pode passar, o trem pode partir e a pessoa perder de entrar em algum desses vagões. E aí sobra o juízo de Deus. Versículo 31. A Raíssa pode ler? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar?
Como é que estão os profetas? Eles estão profetizando? Sim, eles continuam profetizando, mas eles profetizam falsamente. E os sacerdotes? Os sacerdotes andam de mãos dadas com eles. São aliados. E o povo está revoltado, não está? Está ou não está? Não está. Olha direitinho aí. E até a Raíssa enrolou aí, né, Raíssa? Deu nó aí. Quando chega na pergunta, mas é que tem muito hiato. E é o que deseja o meu povo. Ou seja, é isso que o meu povo quer. É isso que o povo está pedindo. O que o povo está pedindo? Me engana que eu gosto. O povo quer isso mesmo. O povo não quer a verdade. Eu não quero a verdade. Eu quero uma mensagem que vai dar um entretenimento para mim. Bom, isso é uma realidade. Agora vem a pergunta. Que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Essa é a pergunta. E vai chegar. Essas coisas vão chegar ao fim. Quando esse engano chegar ao fim. Quando estiver diante do trono branco para os incrédulos. Diante do juiz supremo. E aí, você vai falar para Deus. Você não, desculpa. O incrédulo vai falar para Deus. Eu pensei que fosse bobagem. Deus vai falar, mas não foi bobagem. Era verdadeiro. E o crente? Quando chegar o dia da disciplina. Mas eu pensei que não fosse acontecer. Eu fiquei com Romanos 8:1 na cabeça. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não, você não vai ser condenado para o inferno. Mas você tem o tribunal de Cristo para acertar as contas com Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Isso aqui não é mensagem para vocês, mas para quem não teme a Deus. Vocês temem a Deus, então é para se fortalecer nessa palavra. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Gires encerrar com oração. Deus, nós queremos mais uma vez chegar à tua presença, agradecidos pela oportunidade que temos de conhecer esses irmãos e conhecer mais a tua palavra. Agradecemos porque ela nos edifica, nos instrui, nos disciplina, nos orienta e precisamos continuar preservando isso no nosso meio, nas nossas famílias, para que a gente possa superar os desafios da vida como família, como igreja, para não cair nos erros de Israel e de Judá. Então, que essa palavra de hoje esteja firmada nos nossos corações e a gente possa também passar a todos que estiverem ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela proteção. Abençoe o restante do dia.